ser uma pessoa autoconfiante, ter autoconfiança. Será que isso é uma besteira? Será que isso muda a vida de uma pessoa? As pessoas enxergam uma pessoa muito determinada, muito confiante com os outros olhos, inclusive convidam elas para trabalhar. As pessoas mais determinadas, mais confiantes, as pessoas mais confiantes são as que conseguem mais trabalho. Elas adquirem uma personalidade intrigante, uma personalidade que diz: olha, eu trabalho, eu produzo, eu sou capaz de trazer benefícios para você, para sua empresa, para nossa empresa. Acho que tem muita gente aqui no YouTube falando sobre autoconfiança, e eu gosto muito de falar. E exercícios, a gente pode fazer exercícios. Eu tenho coisas mais interessantes para falar até o final desse vídeo sobre adquirir autoconfiança. Mas adquirir autoconfiança, para mim, tem um outro sentido. É você estar determinado a ser autoconfiante. Como várias coisas na vida, você está determinado, você decide. Porque algumas vezes a gente fica debatendo muito sobre as coisas, mas no final das contas, no final ali, é você que decide. Porque se você decide, você encontra, por exemplo, vídeos como esse e muitos outros. Você encontra livros sobre autoconfiança, você encontra material, você encontra pessoas, que as pessoas fazem pouco isso, tá, gente? As pessoas no Brasil têm um pouco de problema com coach. O coach... Não, gente. Tem pessoas que têm coisas para falar para você. Se você pegar um amigo teu que você acha mais autoconfiante e perguntar: como você age? Como é que você pensa? Como você se classifica como uma pessoa autoconfiante? Você vai poder fazer uma coisa que na programação neurolinguística é chamado de modelagem. Se você entender a cabeça de uma pessoa que é confiante, que você acha que ela é confiante, você pode seguir mais ou menos, você pode fazer uma modelagem dessa pessoa, pensar da mesma forma que ela, agir da mesma forma que ela, claro, mantendo a sua personalidade, mantendo o seu jeito de ser. Mas a modelagem, ela é isso. Como essa pessoa pensa? Porque a forma como ela pensa vai te levar também a pensar de forma autoconfiante. Então, é determinação. É uma pessoa determinar: eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Vários outros exemplos. Eu estou falando aqui determinação porque eu tenho essa proposta de expandir a nossa cabeça sobre quando o assunto é personalidade magnética, personalidade de uma pessoa determinada. Então, determinação no sentido de acreditar nas coisas que não se veem. E isso nada mais é do que a definição de fé. Acreditar naquilo que não se vê. E não é fácil. Claro que não é fácil. Mas é porque não é fácil. O Kennedy, líder americano, presidente americano, ele, por mais que você diga: não, o homem foi à Lua, não foi, mas vamos partir do princípio que foi à Lua. Ele tem uma frase que ele dizia assim: vamos fazer não porque é fácil, mas porque é difícil. Vamos levar o homem à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Cara, isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de visão. Você tem que fazer, você quer se tornar mais autoconfiante, e eu não vou dizer para você que é fácil, não, mas você quer fazer porque é difícil. O professor Clóvis de Barro, ele fala num dos vídeos dele, o filósofo, tenha brio. Leia um texto e procure entender esse texto. Não falar: não entendi. Aí o cara joga fora. Não entendi, não é para mim. Não. Tenha força, tenha determinação.
Ninguém está dizendo que é fácil, mas eu estou, ao mesmo tempo que eu falo com você, eu estou falando para mim mesmo também. Vamos lá, olha a vozinha interna que a gente fala tanto. A vozinha interna, ela te coloca para baixo, mas ela ensina ela a te colocar para cima também. Vamos lá, vamos fazer o vídeo, vamos fazer o projeto. Determinação traz autoconfiança. Eu vi um vídeo de um aqui no YouTube, eu consumo muito material do YouTube, e era de um cara que ele não conseguia, era um maratonista, um corredor, e ele não conseguia passar de 60 quilômetros. Preste atenção nisso, hein? Isso pode servir para você, porque eu também tenho usado essa técnica. E você pode usar também, pode dar muito certo. Qual é? Então ele dizia que não conseguia. Ele encontrou um instrutor das Forças Armadas, o cara, mega instrutor, e ele falou: eu não consigo passar de 60 quilômetros, não consigo. E o instrutor disse: eu vou correr com você. E foram. Quando chegaram na marca dos 60 quilômetros, o instrutor olhava para ele e dizia: fale para você mesmo, eu me sinto incrível. Eu me sinto incrível. Bom, eu vou ficar aqui falando. A partir dos 60 quilômetros, o cara ficou repetindo para ele mesmo: eu me sinto incrível, eu me sinto incrível. E aconteceu que ele chegou aos 100 quilômetros, usando essa estratégia de se automotivar. Você acha que a confiança desse cara, que esse cara, quando vai dar uma palestra ou quando ele vai falar num vídeo, você acha que a autoconfiança dele está onde? A autoconfiança dele está aqui, no topo. Quando ele faz esse vídeo contando essa história, a autoconfiança dele está aqui. E, possivelmente, a personalidade dele se tornou muito mais forte, se tornou muito mais atraente. As pessoas prestam mais atenção no que ele fala, no que ele tem para falar. Não tem fórmula mágica, então. Ou tem, você pode descobrir a sua. Mas se você imaginar que a sua autoconfiança é um músculo e que você tem que exercitar ela todo dia você tem que sair para trabalhar, todo dia você almoça, ou você janta, ou você faz alguma refeição, e todo dia você tem que se exercitar fisicamente também, os seus músculos. Mas a gente teima em não acreditar que a nossa memória, que a nossa capacidade cognitiva também tem que ser exercitada. Eu não sei se as pessoas lá fora, me parecem que em outros países, os japoneses, talvez eles tenham mais essa visão que nós estamos começando ainda. Temos que nos exercitar cognitivamente. Escrevendo, lendo, até fazendo palavras cruzadas, né? Tem pessoas que desenvolvem muito a memória e gostam muito, passam anos, não deixam de fazer a sua palavra cruzada. É um exercício bobo? Cara, às vezes o exercício bobo é o que dá mais resultado, né? Já tomou um chazinho, um chá de boldo, é um bom resultado. Não que você não tenha que ir ao médico, esquece isso. Só falei que o chá de boldo dá resultado em alguns casos simples. Então você tem que exercitar também o seu músculo da autoconfiança. Como? Quais são as técnicas? Cria o seu objetivo, cria uma meta pequena. Escrever um projeto para apresentar a fulano. Eu tô querendo mostrar o meu trabalho para fulano. Escrever um currículo. As pessoas não têm saco de escrever currículo. Enviar um currículo. Isso é uma meta pequena e altamente fácil de se fazer.
Você não vai perder muito tempo fazendo isso. Isso vai te dar impulso, vai te dar energia. Minha meta é fazer um vídeo de 5 minutos. Sempre dou o exemplo do vídeo aqui. Parece um monstro de 7 cabeças para vários amigos meus. É um monstro você fazer um vídeo no YouTube. Gente, é uma meta. É uma meta que vai te deixar muito fortalecido, vai desenvolver a tua autoconfiança. É escrever 2 páginas do meu livro. 2 páginas. Quando você acaba de escrever aquelas 2 páginas por dia, sabe como é que você está? Extremamente autoconfiante. Não esquece, não está bem escrito. Não, deixa isso para uma revisão, que é o grande problema das pessoas que escrevem. As pessoas que gostariam de escrever um livro, o problema delas é que elas ficam reescrevendo as primeiras páginas, reescrevendo. O cara perde. Ele perde a energia. E aí é o efeito justamente o contrário. Ele perde a confiança. Ele fala, eu não consigo passar das primeiras páginas. Claro. Ele fica ali, você tem que reescrever depois de ter escrito tudo. Ou, no máximo, o primeiro capítulo. Eu escrevi 40 páginas e quero rever. Sim, reveja, mas não fique eternamente escrevendo. E isso faz o efeito contrário. Isso tira a sua autoconfiança. Uma vez um amigo meu disse, ser autoconfiante é ignorar a opinião das pessoas sobre aquilo que você está fazendo. Gostei muito desse toque. Gostei muito dessa frase, dessa ideia, porque na maioria das vezes é isso. Já viu isso? Se você for prestar atenção em tudo que as pessoas dizem, você não faz nada. Tudo é uma besteira e a gente sabe que na vida as pessoas que conseguem ir à frente, que conseguem produzir, na maioria das vezes, elas enfrentam barreiras dentro da própria casa. Os próprios amigos, os próprios parentes dizem, não, você para com isso. Isso é besteira, você quer ser artista? Não, para, cara. Isso é pra gente que tem dinheiro, não é pra você. Então, ignorar o que as pessoas dizem é o primeiro passo. É claro que tem que ter o bom senso. Eu, com 50 e poucos anos de idade, não posso dizer para você, eu quero ser jogador de futebol. Não dá. Então, tudo que eu estou falando aqui tem um bom senso envolvido, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos usar o bom senso. Mas acho que a palavra-chave, se a gente for usar a palavra-chave aqui e botar uma energia positiva, uma energia que funciona, é a determinação. É você dizer, estou determinado a ser mais autoconfiante. Eu, ao invés de ficar quieto naquela reunião, eu vou estudar um pouco, eu vou analisar algo sobre aquela pessoa ou sobre aquela empresa e vou, naquela reunião de brainstorm, aquela reunião de ideias, e vou expor a minha opinião, por mais que as pessoas estejam ali dispostas a rir de mim. Tem sempre alguém olhando para você. Eu lembro de uma vez, olha essa história, preste atenção, eu lembro de uma vez, eu estava na faculdade e eu tinha um pouco esses arrombos, eu era mais tímido. Antes de fazer teatro, eu era muito mais tímido. Mas eu tinha uma explosão, assim. E nós estávamos formando um grupo e alguém deu uma opinião e eu dei a minha opinião e falei um pouco contundentemente. Olha, a minha opinião é essa e essa sobre esse assunto. Porque falei o que eu achava. E eu reparei que tinha uma das alunas muito inteligentes, aqueles alunos inteligentíssimos da turma, estava ali me olhando. E um pouco depois eu percebi, ela chegou perto do grupo e falou, posso fazer parte do grupo de vocês? Eu falei, cara,
como isso viraliza, né? Como pega. Quando ela olhou e ela percebeu que eu tinha algo a falar, que talvez os outros lá dos outros grupos tivessem pouco, tivessem ali meio que, né, aquela coisa meio zumbizada que a gente fica na faculdade olhando, e eu dei a minha opinião de uma forma contundente. Isso não é um... Você já viu esses exemplos aqui no YouTube, né? Pessoas que são muito contundentes chegam, inclusive, a ser grosseiras. E como elas têm seguidores. E não é para você ser grosseiro. É para você ter essa medida de que quando você é autoconfiante, porque você tem uma opinião muito bem formada sobre um determinado ponto, as pessoas querem te seguir. Um amigo meu, um diretor amigo meu, também disse algo que pode ser grosseiro. Ele disse: no Brasil, se você estudar um pouquinho sobre um assunto, você está acima, você pode dar palestra, você pode fazer tudo, porque você está muito mais acima do que a maioria que não estuda nada. Isso sempre fica na minha cabeça. Se você estudar um pouco sobre um determinado tema, você está acima de 99% das pessoas. Talvez isso seja uma boa ideia para você desenvolver a sua personalidade, desenvolver a sua autoconfiança. Um tema, você saiba muito sobre ele. Eu sei que você tem um tema aí que você sabe muito sobre ele. É só desenvolver. Obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em paz.